Começamos mais um Papo Reto com Lorena. Hoje a gente está iniciando um programa que a gente nunca gravou. Dessa forma, né? Nesse formato, falando sobre violência em condomínio, né? Como identificar, prevenir, desarmar conflitos antes que aconteça. Estamos aqui com o Tenente Henrique, ele que é especialista em segurança pública, condominial também, mediação de conflitos e gerenciamento de crise. Exato. Tá vendo agora? Eu acertei, porque já deu uns cortes antes aqui. Mas seja bem-vindo ao nosso programa. Vamos fazer um programa diferente, ajudando os síndicos a identificar essa violência que hoje está tão constante dentro do condomínio, né, Tenente? Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui e poder falar sobre assuntos tão importantes que nos são tão caros, né? Hoje em dia, né? Que é a nossa segurança familiar, né? Isso. E são assuntos que hoje são tão atuais, né? A gente vê muita coisa acontecendo no condomínio e a gente não imagina que a gente poderia evitar de alguma forma, né? E conta um pouquinho da trajetória do senhor na polícia. Como é que chegou e veio para esse segmento condominial? Então, eu entrei na polícia lá em 2013, né? Esse ano fazem 13 anos que eu estou na ativa. Sou oficial da polícia, né? Formado na turma Aspirantes de 2016, da Polícia Militar de Alagoas. E durante esse percurso eu tive a oportunidade de fazer vários cursos nesse período Sim. de vida policial, né? Entre os quais alguns que eu destaco assim muito importantes assim, na minha carreira, que foi o curso de APH Tático, que é voltado para a área ali de um atendimento pré-hospitalar em situações de risco policial extremo, conflito, combate. O curso de multiplicador internacional de polícia comunitária, feito Legal. em parceria, feito numa parceria da Senasp, lá em Minas Gerais, com a PM de Minas Gerais, e a Agência Japonesa de Segurança, né? Que foi um curso que me abriu assim os olhos, né? E falou, é isso aqui que eu quero. Eu passei, após esse curso, eu passei muitos anos assim trabalhando especificamente na área de polícia comunitária aqui em Alagoas. E assim, me abriu os olhos para a vida policial de uma forma diferente. E um dos últimos cursos que eu fiz, que foi o curso de negociador, né, lá no BOP, um curso que ele traz essa pegada de gerenciamento de crises, Sim. que também tem no curso de polícia comunitária, mas ele traz essa pegada de gerenciamento de crise, de mediação de conflitos, de negociação com situações de crise policial, né? Eu acho que tem tudo a ver com vocês, síndicos, sim, né? Mediação de conflitos, né? Desarmamento de crises. E, inclusive, é uma lembrança, né? Mas é um adesivo que ele representa o brevet do curso de negociador, quero te dar de Legal. presente. Ah, legal. Legal. Isso aqui, ó, eu nunca ganhei assim ao vivo, não. Inclusive, ele tem um significado importante, assim, no contexto de mediação de conflito e gerenciamento de crise, que o brevet, quando ele é feito, ele tem um porquê de cada coisa aí, né? Sim. Se você olhar, ele tem o estado de Alagoas num Tô tabuleiro de vendo. xadrez, Sim. que indica ali uma estratégia na hora de mediar um conflito, na hora de Sim. Tem uma gerenciar uma setinha crise. para baixo. As três setinhas são alternativas táticas para a resolução de uma crise, que fazem parte ali do contexto, né? Eu só enxerguei uma seta. Você já me falou que são três, eu tô procurando as outras duas. Tem duas laterais e uma para baixo, né? Vi. E o tabuleiro de xadrez, a peça de xadrez, a rainha, né? Que ela Sim. é a rainha das alternativas, que é a quarta alternativa tática, digamos assim, né? Que é o negociador, que é a negociação, né? Que é o cara Entendi. que vai vai estar usando lá o para poder da resolver. palavra para Sim, resolver. sim. Tudo é comunicação, né? Comunicação é muito importante. Eu sempre falo que, ainda mais pro síndico, né? Sim. Ele precisa ter uma comunicação assertiva, né? Uhum. Me fala, o que faz um profissional especializado desarmar conflitos? Muitas vezes, mais escutar do que falar, ele tem que saber entender as situações, entender o contexto do que ele está vivenciando ali naquele momento, da crise que está acontecendo, né? Que muitas Entender o vezes, ambiente. exatamente, ler o ambiente, ler o que é que está acontecendo e através dali
utilizar a sua postura, né, o seu exemplo e o seu conhecimento técnico para poder resolver aquele problema. Vamos lá, tenente. Só para. Eu não sei se tem a ver ou não, tá? Mas existe um padrão de comportamento que costuma anteceder uma agressão ou não? Então, tem. Psicologicamente, né, a gente percebe indícios de que uma pessoa está prestes a cometer um crime ou mesmo perder o controle, ainda que ela não cometa um crime, né, mas dela sair do contexto que deveria estar, né, que é o contexto Sim. de estar ali tranquilo, de ser resolutivo, né? E acho que o, o primeiro indício de que ela vai perder o controle, né? Que é o que a gente está falando aqui, é justamente quando a pessoa perde a capacidade de ouvir e dialogar, né? O Quando, descontrole, né? Tá descontrolado, não consegue nada mais. Você não... quando eu não consigo te entender mais, estou aqui dialogando com você, e a gente tem um ponto de inflexão, e a gente não consegue mais se entender, e uma das partes que você percebe que tá mais Alterada. alterada a ponto de perder a noção da razão, né? Perder a racionalidade. Esse é acho que o principal ponto, né? Outros pontos fazer movimentos repetitivos, estar ali o tempo todo é, com a respiração mais ofegante, tá ali. Você percebe no próprio gestual, no próprio corporal da pessoa que ele tá ali saindo do Do controle. controle. Perfeito. Perfeito. Vamos lá. Vamos para o quadro agora, identificando sinais. Quais são os principais sinais de que uma pessoa pode estar prestes a perder o controle? É, como eu venho dizendo, né? A questão do não conseguir dialogar, Sim, a respiração a respiração ofegante, né? Que já isso aí ofegante, já tá. né? Sim. As movimentações Não desconexas, consegue não escutar. consegue escutar, tá ali, você tenta falar com ele, ele levanta a voz, ele começa a falar mais alto, querer se impor pelo grito, né? Entendi. Isso é um indício muito forte Entendi. que Ixi, faz a gente ter um. me deu um gatilho aqui. Mas E na hora até assusta, né? Porque sim. assim, você tá conversando com a pessoa. Por mais que você esteja tentando resolver, a pessoa ela quer falar alto no Mas é sentido isso, de. ganhar, dizer eu sou forte, eu sou mais, né? É o famoso ganhar no grito, né? Sim, sim, Quando a pessoa sim. começa a querer ganhar no grito, geralmente é um indício forte de que vai Vai, não sair do vai dar controle. bom. Como diferenciar uma discussão comum de uma situação que pode terminar em violência? Tá. Numa discussão comum, você tem ali um, um ponto de discordância, mas aquele ponto de discordância, você percebe que ambos querem chegar num Resolver. ponto comum. Sim, Ainda que os ânimos estejam exaltados, mas você percebe que você que está de fora, né? E aí é onde entra o papel do funcionário lá, do síndico, né? Que está mediando ali a situação com terceiros. Você percebe que ambos estão querendo buscar um caminho meio termo, mas que por algum ajuste não está acontecendo, né? sim. Mas quando você percebe que existe um lado, ou isso pode estar acontecendo dos dois lados, não está querendo resolver de fato, e é importante identificar isso aí, de que eles querem apenas exercer a sua própria razão, e essa própria razão muitas vezes ela não condiz com a realidade da racionalidade, né? Por exemplo, eu posso entender que para mim jogar jogar cerveja na piscina, dentro da piscina, Eu não entendi porque ele falou de piscina. Ele tá querendo. Não tô querendo, tá querendo ativar aqui um momento de violência. jogar uma cerveja na piscina, por exemplo, ou cometer algum outro tipo de situação que você olha assim, você vê que é um absurdo Sim, dentro do condomínio, por exemplo. Você tá vendo que é um absurdo, mas ele tá querendo exercer tá querendo fazer aquilo pelo simples fato de que ele quer contrariar a outra parte, sim, porque a outra sim, parte o denunciou ou algo do tipo. sim. Então, assim, quando você vê que a pessoa tá indo por esse caminho,
é algo muito preocupante, porque você chega num ponto que é difícil você ter um acordo, né? Sim. É muito difícil você ter um ajuste ali entre as partes. Esse vídeo tem oferecimento da Conde Mais, administradora prêmio para o seu condomínio em Alagoas e Sergipe. Existem mudanças de comportamento que os funcionários podem perceber antes de uma tragédia? Tipo, tá acontecendo alguma coisa, o funcionário. Seria mais na parte aqui agora da gente, né, preparar a equipe, Sim, né? sim. Então, como que seria para ele perceber que, opa, ali já não vai ficar legal, né? De que forma? Quando é que ele consegue, né, perceber? Nesse tempo de polícia, assim, eu tive a oportunidade de vivenciar diversos tipos Eu de, imagino. das mais diversas possíveis, né, ocorrências, algumas muito complicadas e outras até que não foram tão complicadas, mas que geraram um aprendizado. E assim, a gente a gente aprende a observar sinais de que algum crime está prestes a acontecer no local ou, ou alguma situação mais grave, né? E a gente precisa separar, por exemplo, é nesse momento que a gente precisa separar o que é um conflito, né? Do que o que vai vir a ser, vai sair do âmbito do conflito para ser um cometimento de um crime, né? Tá. Porque o conflito você consegue gerenciar de forma técnica, conversando, mediando, e o cometimento do crime, ele já envolve outras, né? Acionamento da polícia e outras coisas. Sim. Mas assim, o condomínio ele dá sinais, né? A vizinhança dá sinais, né? Como um todo. Eu tive a oportunidade nesse período, né? De trabalhar com condomínios, né? Através de um programa que a gente desenvolveu, chamado Condomínio Seguro, que foi uma adaptação de um programa lá da PM de Minas Gerais que eu conheci lá no curso, quando eu fiz, que era o Vizinhança Segura. Então, como a gente na área lá da cidade universitária, a gente tinha muito condomínios, explodiu a quantidade de condomínios, né? Principalmente condomínios de casas. Então, era uma preocupação, porque era um ambiente mais controlado e ao mesmo tempo que a gente não tinha tanto acesso, né? Podia entrar, logicamente, mas não tinha tanto acesso a algumas informações do que acontecia lá. E a gente vai aprendendo com o tempo a identificar, por exemplo, é, quando você começa a ter falhas de segurança no condomínio, como entrada de moradores sem controle, né? Entrada de visitantes sem controle, é, situações de pessoas utilizando drogas dentro do condomínio e você não, não visualizar ou visualizar e achar que não tem problema, que está tudo bem, né? Porque treinar, na verdade, essa equipe de condomínio é desafiador. Por que eu falo isso? Geralmente, as primeiras pessoas que precisam identificar esses indícios que vai vir alguma coisa, geralmente é o porteiro, é o zelador, é o serviço gerais que está por ali, né? Então, eles Exato. precisam ter uma sensibilidade maior, Uhum. tá? Mas assim, não existe, nunca vi um treinamento nesse sentido de violência, de você identificar, de ter a sensibilidade. Opa, peraí, passei ali, tava limpando o corredor, escutei um Um grito, alguém grito, tá falando mais alto, né? Aquela sensibilidade não é sim. nada não, mas vou ficar mais aqui um pouquinho porque falou mais alto, tá estranho. E até assim, de separar as coisas. Por exemplo, não é que a pessoa vai intervir solitariamente, né? Vai ser um lobo Sim, solitário e intervir, mas a pessoa percebe, o funcionário muitas vezes percebe e entrou no ouvido, saiu pelo outro, deixou passar, sim. não, não, não tem nada a ver com isso, né? Por exemplo, o velho ditado, né? Briga de marido e mulher, não, Ninguém mete a ninguém colher, mete a deixa colher, lá, deixa pra lá e né? de repente acontece um homicídio dentro do Sim, e que a prédio, por gente tá exemplo. vendo muita coisa acontecendo no condomínio, né? Muito Hum. homicídio realmente Aham. acontecendo, né? Muito suicídio, inclusive, também Sim, acontecendo. sim, Então, eu acho que essa equipe do condomínio, o síndico e a equipe, precisava ter um treinamento, né? Hoje a gente está com a depressão aí em alta, né? sim. Doença do A século, doença do século. né? E como, né? Que eles, além das demandas que ele tem, que são muitas no condomínio, ainda precisa ter essa sensibilidade
de enxergar ali dentro daquele condomínio, naquele âmbito, né, condominial, E o que assim, pode acontecer. veja bem, a gente tá patrulhando, quando a viatura tá patrulhando na rua, muitas vezes a vizinhança para a viatura na rua e diz, olha, na casa tal tá acontecendo tal coisa. Eu acho que tá acontecendo algum tipo de crime lá, eu acho que o cara bate na mulher. E no condomínio, como é que faz? Porque assim, a polícia ela pode entrar, mas como subentende-se que um condomínio é um local seguro, né? Não à toa que está explodindo a quantidade de condomínios, né, Sim, nas cidades brasileiras, porque o condomínio ele é um refúgio, né, de sim, segurança. Então, se a polícia muitas vezes não for chamada, não for alertada do que está acontecendo, não ninguém sabe, sabe, porque já entendeu? não tem tanto acesso, né? É. Qual o maior erro não sei se já aconteceu, mas assim, vamos dar uma dica. Qual o maior erro de um funcionário quando tenta separar uma briga? Ou não deve separar uma briga? Mas assim, qual o maior erro? Então, Na tentativa, né? acho que o maior erro é, primeiro, não analisar a situação, já meter a cara, né? Sim. De cara, né? É, o segundo erro é não procurar ajuda, tentar fazer sozinho. Porque separar uma briga muitas vezes faz com que você seja o alvo. Geralmente faz com que você seja um dos alvos, né? Porque muito bem uma das partes pode ser que lhe respeite e a outra Sim. Não. possivelmente não, Não, né? exatamente. Então assim, o maior erro é não fazer essa análise de até que ponto vale a pena intervir antes de pedir ajuda, né? Porque uma coisa são três, quatro, cinco pessoas ajudando a separar uma briga ali. Outra é o funcionário lá, por exemplo, o zelador sozinho, entrar no meio lá de dois homens para separar uma briga, por exemplo, né? Não se sabe se... E aí, tipo, situações que eu desaconselho totalmente, independente de análise, um funcionário, por exemplo, separar uma briga. Tem alguém com arma branca, por exemplo, com uma faca. Totalmente desaconselhável, porque a vida dele Pode tá estar em ali em risco. muito risco, né? Então, ou com arma de fogo, né? Seria melhor chamar ajuda, ver alguém, ligar para Isso, o síndico isso. decide ligar para a polícia ou não. Seguir o procedimento estabelecido, né? Que a gente vai entrar nesse ponto depois, mas seguir um procedimento, né? Tá. E como manter a calma diante de uma pessoa extremamente alterada? Como você vai, o cara tá lá, o zelador, o serviço geral está ali fazendo nada mais do que a obrigação dele, e o cara acordou com o virado e foi pra cima do zelador e tá lá falando e cuspindo na cara do cara, e aí o cara precisa manter, é raro, né? Mas precisa manter ali a plenitude dele. Acho que o primeiro passo é fazer um exercício que eu fazia muito quando eu estava na rua, né? Atualmente, pelo meu posto, eu exerço uma função de comando, subcomando, então, mas quando eu estava mais na rua, eu fui aprendendo isso aos poucos, né? Principalmente em ocorrências de violência doméstica, por exemplo, que você tende Hum. a. Você recebe uma denúncia de violência doméstica, você tende a dizer, não, agora eu vou chegar lá daquele jeito, bateu na De mulher, voadora. Pera aí, que ele vai ver. Não tá batendo na mulher? com as duas pernas, né? Isso. E aí você aprende que toda história tem dois lados. Você vai Sim, aprendendo. sim. Então, assim, você aprende também que, e é o ponto que eu quero chegar, que a, você vai aprendendo a não levar para o seu coração a ocorrência que está acontecendo ali. Então, o funcionário ali, ao presenciar a situação e ele vê que ele consegue mediar, por exemplo, inicialmente ali com a sua fala, com a sua voz, né, argumentando, Hum. é importantíssimo que ele não leve para o coração. Porque se ele levar para o lado pessoal, é, aquela pessoa provavelmente vai destratar ele pela falta de controle da situação, Uhum. pelo estresse. Muitas vezes a pessoa não tá tendo domínio próprio ali naquela situação. Então, vai sobrar alguma coisa. A gente costuma dizer, né? Na negociação policial, por exemplo, você está negociando com um causador de evento crítico que ele tá ali com é uma pessoa que está perturbada emocionalmente, né? Digamos assim. Ele A gente no condomínio tem um monte de gente perturbada emocionalmente, ultimamente. E aí, por exemplo, o cara tá lá com uma pessoa tomada de refém ou aprisionando a pessoa lá
e a gente chega para negociar, e aí o cara, ele só quer saber da situação dele, ele só quer saber do problema dele. E você é um terceiro que está ali tentando negociar, fazendo com que ele liberte a pessoa e fazendo com que ele também se salve, né? Porque um dos pressupostos da negociação real que a gente chama, né? É de você tem que ir lá fazendo ele acreditar que realmente ele vai sair bem daquela. Porque se ele acreditar que você, ao libertar, quando ele libertar a outra pessoa, que você vai fazer alguma coisa contra ele, ele vai te, ele não vai acreditar em você, não vai liberar outra pessoa, pode ser que aconteça algum problema. Então, é importante que a pessoa, na análise, na situação lá que estiver acontecendo, ela procure é, não levar para o coração, entender o que é que está acontecendo, ouvir as razões das duas partes e tentar, da forma mais calma possível, conversar, de preferência em separado, né? Para que a situação se resolva melhor. Esse vídeo tem um oferecimento da Live Tecnologia, revolução em portaria remota para o seu condomínio. Perfeito. O que significa desescalar um conflito? Desescalar um conflito. Imagine que, para que um conflito ele chegue no seu ápice, ele não acontece de uma hora para outra, né? Ele vai se acumulando. Por exemplo, o morador, ele tem um vizinho que fuma cigarro todos os dias, cigarro comum. Só que ele fuma demais e a fumaça entra no apartamento dele. No primeiro dia, não, dá para aguentar. No segundo dia, terceiro dia, quarto dia, cara, vai chegar ali 3, 4, 5 meses o cara com aquele problema de cigarro. Ou, por exemplo, um som alto. Ambos subiram vários degraus ali nessa escalada. Então, assim, quando a gente vai desescalar um conflito, muitas vezes a gente quer puxar o pessoal da escada de uma vez, né? Derrubar. Sim, mas não sabe que Vou resolver de uma hora pra levou um outra. tempo para chegar ali. Entendeu? Então, assim, chegou um tempo para chegar, demorou um tempo para chegar ali e você precisa, mediando esse conflito, você precisa entender qual a melhor forma de desescalar aquele conflito, né? Sim. E muitas vezes não é chegando pro cara, por exemplo, e puxando o cara da escada, como dizendo Parou assim, de fumar agora. bicho, você tá errado, né? Sim. Tá Tem que errado, parar, pare é. agora e tal. Tem que arrumar um meio termo, tem que arrumar uma solução que você não agrida ambas as partes. Você sabe que o cara que tá com Sim. som alto tá errado, ele tá errado. Sim. Mas se você for lá com 4 pedras na mão pra cima dele, ele vai descredibilizar você, né? Sim. Ele vai achar que você tá tomando partido de um lado, por exemplo, né? Então, para desescalar um conflito, é importante que a gente saiba descer os degraus pontualmente, né? Uhum. Não deixando nenhuma alternativa para outra parte, né? Tem um livro chamado Arte da Guerra, que é de Sun Tzu, que ele traz uma situação que é a seguinte: quando você encurrala seu inimigo, né, digamos assim, e não deixa nenhuma saída para ele tende a atacar. Ele tende a atacar. O inimigo encurralado tende a atacar. Então, não é que a pessoa seja o inimigo do síndico, por exemplo, de quem está ali resolvendo aquele conflito, mas se ele ficar encurralado, ele vai descredibilizar você, vai achar que você está tomando partido e não vai resolver nada. Tá, e quais palavras, assim, ou atitudes ajudam a reduzir a tensão? Tem alguma? Tem. Me ensina, por favor. E, não... e com certeza não é calma, né? Que Não, essa palavra me estressa mais essa ainda. palavra que me estressa mais. Putz. Um dia Então faz sentido. Faz sentido. Um dia, inclusive psicologicamente. Não me mande ficar calma. Acho que até por coincidência, né? Eu tava lendo sobre isso. Com relação ao diálogo, né? Nesse livro aqui, que a gente considera que é o manual da negociação, né? A gente sempre diz no meio militar, assim, que quando eu vou elogiar alguém, eu, de preferência, elogio em público. Mas quando eu for repreender, de preferência, repreenda no particular. Uhum. Porque você conserta a atitude da pessoa, você acalma os ânimos e você tende a ganhar aquela pessoa para você. Certo. E aí, assim,
não é dizendo calma, não é dizendo você tá errado, você não tá vendo não que você tá errado, não. É realmente procurando ter uma voz mais branda, né? Procurando, Você está errado. procurando demonstrar conhecimento, procurando é, demonstrar que você tá entendendo a pessoa, né? Por exemplo, cara, eu entendo a sua situação, eu sei que você tá com muita raiva por conta do que tá acontecendo aqui, mas peraí, vamos entender melhor isso aqui, né? Sim. Se você for pro enfrentamento, pro embate, não, Você mostra que provavelmente não vai você ganhar tá sendo coisa. conivente com a Isso, situação, tipo, eu tô com isso. você, tô lhe entendendo, mas tá. Por exemplo, eu tô numa situação aqui, tem você e outra pessoa. Eu sei que você tá certa, né? Aparentemente ali você tá certa. E o cara lá tem algum desvio de conduta, alguma coisa que precisa ser corrigido. Mas eu chego aqui, Lorena, deixa eu. Me permita conversar com ele um pouquinho aqui, entendeu? Pode identificar a parte que tá mais calma, Uhum. extrair ela da situação, porque é muito mais difícil. Por exemplo, chegar o cara que tá aqui quase perdendo o controle e eu dizer, bicho, peraí um pouquinho. Não. Você tá mais calma? Identifiquei que você tá mais calma. Lorena, deixa eu conversar com ele um pouquinho. Em off. E aí vocês tira de situação uma das partes para você ter conseguir estabelecer um diálogo, né? Então, assim, você pode elogiar a pessoa, ainda que você não concorde com o que ela tá fazendo, mas será que você nunca percebeu algo positivo naquela pessoa? Bicho, por exemplo, é, vamos lá, o vizinho que fuma muito cigarro e tá incomodando lá os demais. Ele muitas vezes é um vizinho bom, que não faz barulho, que não incomoda ninguém, que só o problema dele é só o cigarro, só a fumaça. E aí você chega pra ele falando, eu, é um morador que não causa problema, que não faz barulho, que tá aqui sempre, sempre colabora, contribui, segue as regras. Agora, assim, tem essa situação aqui que a gente precisa trabalhar. Então, assim, se você, inclusive, elogiar a pessoa, você tem uma chance, inclusive, de ganhar a escuta dela, né? Sim. Digamos assim. Então, para acalmar os ânimos, é realmente começar elogiando. Se vocês. Ver os pontos positivos, né? Não Até- forçar a barra, por exemplo, se Sim. eu vou inventar um elogio daquela pessoa só porque não vai. Não, claro. Sim. Né? Identificar realmente o que tem para Isso, poder dar uma quebrada nele. Eu acho que tira o isso. foco, né, Tô ficando craque nisso. Eu acho que eu vou começar, viu, Marcos, com você aqui. Vou intermediar uns problemas, conflitos. Outra coisa, pode falar. Um exemplo prático, né? A gente, quando a gente desenvolveu na época um programa chamado Na Base do Sossego, que era para resolver problemas de perturbação do sossego aqui em Maceió, que era 90% das ocorrências do 90. E aí, o que é que acontecia? A população ela descredibilizava esse tipo de situação, porque o que era que acontecia? Não, eu vou ligar para a polícia aqui, mas a polícia vai vir, vai mandar o cara baixar o som, depois vira as costas, o cara aumenta de novo. Sim. Então, assim, havia uma falta de credibilidade nesse sentido. Sim. E a gente desenvolveu esse programa também para criar um procedimento padrão, porque muitas das ocorrências, cada guarnição resolvia de um jeito. Uma guarnição usava força, outra conversava, outra pedia para baixar o som, deixava para lá, outra fazia um BO. E aí uma das coisas que a gente percebia muito era justamente nessa questão de desescalar esse conflito e conseguir ser ouvido, né? Era isso, chegava no local, imagina uma festa com 50 pessoas. Som alto, gente bêbada, e você chegava lá, viatura com 3 homens, 3 policiais. Entrava no meio do povo, ninguém ouvia ninguém, começava a conversar. Às vezes o dono do som estava até tranquilo, colaborativo, mas tinha uma pessoa atrás dele ali querendo alterar. Tumulto. A gente chama de. Desculpa a palavra, a gente chama de peru, né? O cara que Uhum. tava lá só piruando, tava Sim. lá, ele chegava e dizia: não, vou baixar o som. O outro, "Oxe, vai baixar o som por quê?" Sim, Né? sim. Inflamando E a muitas vezes situação, né? inflamava o cara, ou, por exemplo, o contrário. O dono do som, querendo aparecer para outras pessoas, Sim. ele inflava. Uhum. Então, o que é que a gente começou a fazer? A gente parava a viatura 5, 10 metros mais longe da casa, por exemplo, né, onde estava acontecendo, perguntava quem era o proprietário, extraía ele do local, disse, não, vem aqui conversar. Tirava E assim, da plateia, né, na a gente verdade. sabia que aquele cara era um perturbador do sossego, que todo final de semana ele dava trabalho, mas a gente chegava pra ele assim, às vezes já ia até
cansado de estar indo toda vez na casa do cara e dizer assim, bicho, vem aqui conversar. Mas é o quê, cara, né? Não, tranquilo, cara, chega aqui. Fique tranquilo, tá tudo bem. Entendeu? Desescalava Sim. ali com a própria fala, puxava o cara, tirava o cara do barulho, do furdunço ali, do meio das pessoas, e ali eu conseguia ter um diálogo com ele, Entendi. tete a tete. Sem ninguém influenciar. Né? Botava 2 policiais ali, entre a multidão e a gente, e quando o pessoal vinha, o pessoal se segurava ali ele. Então, assim, é importante que a gente tenha essas técnicas Sim, de ter esse... para desarmar, né? Exatamente. E a linguagem corporal, tenente, influencia nesses momentos de crise, de Não, conflito? não só a linguagem corporal, mas também a sua apresentação pessoal, né? Por exemplo, vamos lá, um porteiro que ele chega com um uniforme, vai trabalhar com um uniforme meio mal amanhado, Sim. meio sujo, amassado demais, enfim, você olha pro cara e fala, meu irmão, que a gente costuma dizer assim no meio militar, né? Que cara mulambo, né? Uhum. O cara tá todo mulambento, tá todo com a roupa meio estranha, barba por fazer, Sim, não se cuida e tal. Então, assim, na escalada de um uso da força, por exemplo, né? O primeiro aspecto do uso da força, o primeiro nível de uso da força de um policial é a presença, é a apresentação pessoal dele. É a roupa que ele está vestindo, como ele se porta, como é a postura dele. O segundo é a verbalização. Então, para chegar lá no disparo de arma de fogo, por exemplo, o primeiro de tudo é a presença. Então, assim, não adianta, por exemplo, eu estar dizendo para o cara ter calma, ou eu estar dizendo para ele que vai ficar tudo bem, e a minha linguagem corporal está dizendo outra coisa. Né? Você demonstrar com o seu corpo o que a sua fala está dizendo gera credibilidade em quem está ali ouvindo. Né? Por exemplo, eu tô aqui dizendo, não, tô tranquilo, e aqui suando, sim, e nervoso, as mãos tremendo, tremendo, sim, e segurando papel aqui assim, né? sim, Todo mundo tá vendo que você não tá tranquilo. sim, Todo mundo tá vendo. Então, assim, como é que você vai gerar credibilidade? Você tem que demonstrar calma, não só com a sua voz, tem que demonstrar conhecimento, não só com o que você fala, mas com atitudes a também, sua atitude, com o seu gestual, né? certo. E isso só vem através de treinamento. Não tem jeito, né? Investir mesmo na equipe, vamos lá, a gente tem muito violência doméstica dentro do condomínio, né? Uhum. Isso aí é recorrente, já é, né, eu acho que sempre diário. Como agir, né, quando funcionários suspeitam, né, que tem uma moradora que está sendo vítima de agressão? Como é que eles devem fazer? Ou não Hoje, devem fazer e devem acionar a polícia, eu não sei. hoje em dia, Lorena, Esse vídeo tem oferecimento da Gênios Engenharia, responsabilidade técnica e foco para a valorização do seu condomínio. eu digo a você que 98% das ocorrências da Polícia Militar hoje na rua estão divididas entre perturbação do sossego e violência doméstica. E assim, a violência doméstica ela tem alguns mitos, né? E que a gente tenta quebrar, né, com o tempo. Por exemplo, a questão do briga de marido e mulher não se mete a colher, né? Sim, A questão de que não, mas ela não quer representar, a mulher apanha lá, mas ela não quer que denuncie, né? sim. Tal, Mas né? isso acontece muito, né? E Ele não me exatamente. bate, não foi nada disso, né? Cara, eu cheguei, pra você ter uma noção, eu cheguei numa ocorrência uma vez em que a mulher disse que não foi agredida e ela tinha levado uma panelada de pressão na cabeça. E tava com a cabeça inchada. Então, assim, a gente tem que desmistificar, lógico. Muitas vezes a gente age errado e acaba saindo como ruim. Uhum. Como agir errado? A gente se envolve diretamente na situação, Sim, arruma uma briga com o marido lá da pessoa, e a gente sabe que posteriormente há uma grande chance deles estarem de volta juntos. Né? sim. E aí não é a forma mais correta de se fazer, é realmente identificar, por exemplo. E dentro do condomínio, vamos lá, é mais complicado, até do funcionário, do síndico se envolver, porque depois eles ficam tudo bem, você tá ali todos os Exatamente. dias convivendo com eles. E aí a situação? Exatamente. Até ele
é um desafio, né? Você vê que está acontecendo, Uhum. só que no outro dia, ou ela vai negar dizendo que não foi, Sim. e vocês vão ter que ficar se encontrando todos os dias, tipo, Então, o ideal é que a pessoa, o funcionário, ou o vizinho, não, ou o síndico não interfira diretamente, certo? de interpelar as partes, né? É a vida íntima das partes, né? Não tem como a gente interferir dessa forma diretamente, Uhum. mas hoje existem meios para tentar mitigar isso, como, por exemplo, a utilização do 181, de denúncia, né, que é uma ferramenta importantíssima e que pouco se divulga nos condomínios, a importância desse meio de denúncia que é anônimo, que não há identificação de quem denunciou, né? E que eu posso dizer com toda certeza, a polícia ela observa o 181, certo? Todos os dias o pessoal faz análise desse 181 e o que realmente vê que, por exemplo, todos os dias chega lá a denúncia do 181 dizendo que uma mulher sofre agressões ou sofre algum tipo de agressão psicológica ou do tipo. Vai chegar um momento que os caras vão dizer, ó, já tem 10 denúncias aqui nesse mesmo lugar. Alguma coisa tá acontecendo. Então, assim, o ideal é ligação pro 190, denúncia através de 181, né? Registro desses fatos nos meios formais, policiais, para que. E, por exemplo, o funcionário que percebeu ali dá ciência ao síndico, né? Para que o síndico esteja ciente e tome alguma outra providência no sentido de procurar os meios para acionar a polícia, algo do tipo. Mas é importante que essa interpelação não seja pessoalmente, eu não posso chegar Tá. para a pessoa. Quais protocolos os condomínios deveriam possuir em relação à segurança? Acho que dentre esses protocolos, né, é, o condomínio ele tem que investir em treinamento, é importantíssimo, né? O funcionário ele só vai atuar com segurança no que ele está fazendo quando ele tem certeza do que ele está fazendo, quando ele é treinado para aquilo, né? Não adianta você exigir do cara, por exemplo, do porteiro, que ele faça alguma intervenção no sentido de mediar um conflito, se você não ensinou a ele como mediar um conflito, né? Sim, As técnicas de mediação, né? sim. Então, Investir em treinamento seria, né, não adianta você exigir de um síndico, por exemplo, ou de um subsíndico que ele faça a mediação do conflito se ele não se interessou em fazer um treinamento. Sim, E digo mais, esse treinamento ele tem que, em alguns casos, ele tem que acontecer até para situações, para os próprios moradores mesmo. Por exemplo, sim, como agir numa situação em que tem uma pessoa em surto dentro do condomínio, quebrando tudo, né? sim. Que foi um Como, caso, né, recente que teve aqui. como aconteceu aqui em Maceió recentemente, Sim. né? O que fazer? A pessoa saiu de andar por andar, querendo estourar as portas, querendo arrombar as portas, em surto. O que é Então que você eu acha que faço? até os próprios condôminos deveriam ter Sim, esse tipo de sim. treinamento, né? Dentro da sua esfera de. Lógico, o treinamento para o condomínio não vai ser o mesmo Sim, para exatamente o do síndico, do que o funcionário, funcionário, sim, mas, sim. mas tem que saber como agir Uma em situações de preparação. crise, né? Perfeito. Assim como tem treinamentos para brigada de incêndio, por exemplo, Uhum. e simulações, por exemplo, de alarme de incêndio que os moradores têm que descer e tal. É preciso ter um foco nisso aí. Porque o que é que eu observei? A pessoa surtou e ninguém sabia o que fazer. Ninguém sabia o que fazer. Nem o porteiro, nem os moradores. E, e a situação foi assim um caos. Foi um caos. Foi resolvido, mas assim, podia ter dado muito ruim. Entendi. A situação se contornou de uma forma amadora, né? Digamos assim, Sim. de uma forma não convencional, né? Mas poderia ter dado ruim. Esse livro aqui ele traz uma situação que ele fala justamente sobre esse ponto, né? Por exemplo, quando você vai resolver uma crise com um cara que está com uma pessoa de refém, sequestro, alguma coisa do tipo. Existem formas de você resolver. Existe o cara que não sabe o que está fazendo, mas acaba fazendo certo por sorte, né? Sim.
Existe o cara que sabe o que está fazendo e fez o correto, é o cara que treinou, que estudou, treinou e fez o correto. E aí a chance de dar errado é mínima, né? Existe o cara que ele não treinou, não sabe o que está fazendo e também fez tudo errado, né? Que é o pior cenário de todos, né? Uhum. Por exemplo, numa intervenção como essa, uma pessoa em surto, suponhamos que a pessoa desceu ali a escada, em surto, saiu do andar, foi para a escada, e a pessoa foi tentar intervir para conter, acabou derrubando a pessoa caiu da escada, bate a cabeça, morre. Valei-me. Né? Ou, por exemplo, a pessoa vai tentar intervir, a pessoa está em surto, está com a faca na mão, a pessoa, na boa vontade, vai tentar intervir sem saber como fazer e leva uma facada, por exemplo, de uma pessoa como essa. E aí? Como é que resolve? Né? A vida não volta mais. Sim. E é entender que a gente está lidando com vidas, né? No final das contas. O morador chega extremamente alterado na portaria. O que é que o porteiro deve fazer? Manter distância, né? Certo? A distância e desescalar no sentido de não afrontar, não enfrentar o morador, Sim. né? Procurar apaziguar. Certo. Um casal começa a discutir no hall do prédio. Essa é crítica. Começou lá, tá o serviço gerais lá presenciando, começou aquela discussão, né, acalorada. Numa situação como essa, segue aquele mesmo padrão que eu falei de você meter a colher ali, né? Sim. É você identificando que a situação vai perder o controle, que tá muito grave a discussão. 90. 190. 90. Que o 90 é emergencial, né? Entendi. E o 181 seria para? 181 é para denúncia anônima. Entendi. É uma denúncia que pode esperar, mas, por exemplo, o cara tá ali todos Não os é uma dias. emergência. Não é uma emergência. Tá, certo. Um visitante ameaça um funcionário. Aí, confecção do BO, né? A princípio, ali no ato da ameaça, não confrontado, assim, não, me ameaçou, peraí, não. Boletim de ocorrência e acionar o jurídico para que tome as providências. Certo. Um morador demonstra sinais de surto emocional. Esse é bem complicado. Acho que é um dos mais complicados, porque o cara tá ali, ele tá fora de si, né? Tá em surto, né? Sim. E esse é procurar ajuda, né? Procurar a ajuda de mais pessoas que possam ali intervir. E se for situação de conter fisicamente, fazer a contenção ali e acionar a polícia e o SAMU, né? Tá. Um vizinho informa que ouviu gritos de socorro em um apartamento. 90. 90. Urgentemente. E pontuar na ligação do 90 que a situação é risco de vida iminente. Certo. Um funcionário presenciou uma ameaça entre moradores. Ameaça entre moradores. O crime de ameaça, ele é um crime que é condicionado à representação da vítima, né? Certo. Então, assim, ele tem que passar para o síndico que ele viu, né? E, no mais, assim, não tem muito o que fazer, mas deixar o síndico ciente para que, se possível, chame os dois para saber os motivos. Se for um motivo de cunho condominial, né? Não for nada pessoal. Sim. For algo condominial, que o síndico possa sentar para conversar com os dois e procurar mediar o conflito, né? Isso aí. O Tenente Henrique, ele tá com um projeto bem legal, né, para condomínio. Ele está fazendo treinamentos, né, para equipe. Eu achei assim que foi sensacional esse insight que teve. Então, o tenente ele é subsíndico, né? Então ele conhece muito bem essas demandas do condomínio e tá por dentro. Então ele teve esse sensibilidade de enxergar a necessidade da equipe ser bem treinada, estar preparada, né? Não é que vai ter nenhum policial no condomínio, não vai ninguém estar agindo, mas assim, até ter expertise na ação, né? Em conduzir essas situações que a gente vê que acontece muito, né? E, assim, ajudar os condomínios a ter uma coisa que na polícia a gente tem cultivado muito, que é estabelecer procedimento operacional padrão. Se você não tem procedimento operacional padrão, você não consegue atuar de forma eficiente. Então, eu acho que 90% ou mais dos condomínios não tem procedimento operacional padrão com relação à segurança, com relação por exemplo, você tem um monte de câmera no condomínio, mas sim, eu vou fazer o que com as câmeras? Como é que eu vou utilizar? Sim. Né? Então, assim, eu ajudo os condomínios a estabelecer procedimento padrão,
gerar treinamento, ensinar a mediar conflitos, né, que é importante. Sim. E através disso tudo, fazer com que o condomínio seja seja o que ele é feito para ser, que é um ambiente de conforto, um ambiente familiar, um ambiente de conforto familiar, onde você chega. O que é que a gente mais quer quando a gente chega na nossa casa, né? Eu quero paz. É paz. É paz. Tranquilidade, descansar, né? Exatamente. Então, assim, trazer paz. E uma das formas é isso, trazendo o treinamento e estabelecendo o procedimento padrão. Tenente, muito obrigado por esse papo com a gente, por né, dividir tantas experiências essa noite. Eu acredito que a gente vai, né, ter o bloco 2, que vai precisar a gente fazer depois que a Sim. gente fizer um treinamento bem legal. E aí você vai ter mais, assim, tipo, algumas coisas que aconteceram que pode trazer para a gente para Sim. dividir. Nosso programa é um programa a nível nacional. O senhor atua aqui, né, em Alagoas, no estado. Mas eu acho que a gente tem muito a contribuir, né, para o segmento e para os síndicos que com certeza vivem também, né, Sim. essa fragilidade dentro dos condomínios. Sim. Mas agradeço, né, por a gente estar aqui, por ter aceitado gravar com a gente. Ele, primeiro programa que ele gravou, né, mas deu certo. Deu certo. Conseguimos. No próximo já vai estar bem melhor, mais solto. Mas assim, numa sexta-feira, nosso sextou diferente hoje. Você pode estar em qualquer lugar, mas também pode estar no Papo Reto com Lorena. Mas fique à vontade para vir quando quiser, para dividir com a gente alguma coisa, tá? Fique à disposição. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, de ser ouvido, né? De abrir a mente das pessoas com relação a algo tão caro para a gente, que é a nossa vida, né? Sim, perfeito. Nada vale mais do que a nossa vida, né? E também, assim, nada vale mais do que a nossa paz. Então, assim, agradeço a oportunidade, estou à disposição para ajudar sempre que for preciso, para estar aqui para a gente conversar, bater um papo, e até trazer respostas a dúvidas, o que for necessário. Sim. Eu vou guardar, né, que essa que eu ganhei, vou colar aqui, para deixar, ó, aqui a gente já teve aqui, Tenente Henrique. Mas vocês que ficaram até o final, eu agradeço muito a audiência, nosso Papo Reto com Lorena. Lembrando que toda segunda-feira tem um vídeo novo no canal, às 12 horas. Conde TV. Informação de qualidade e credibilidade é aqui.